Segundo o ex-técnico Renato Paiva, em declaração a um site em Portugal, a decisão da saída do Bahia foi de ordem pessoal do treinador e não havia nenhuma ameaça de demissão, mesmo o Bahia muito mal dentro do Campeonato Brasileiro. Segundo o Renato Paiva, ele via evolução no Bahia, mesmo com a pontuação baixa dentro da competição. Chances de queda estão chegando acima dos 60% e podem piorar caso o Bahia perca para o Corinthians na sexta-feira em São Paulo. O torcedor tricolor tem que ficar de olho no jogo de amanhã entre Cruzeiro e Vasco da Gama em Belo Horizonte. Até agora, a CBF não divulgou os árbitros para o jogo de sexta-feira. Eu volto já, Ivan, com as novidades do tricolor aqui no Itapuã Esportes desta terça-feira quente na capital baiana, Ivan. Galáctico! Valeu, Nilson. Chamou mais atenção foi o que você se referiu ao que falou o técnico Renato Paiva, né? Que ele vê a evolução, ou o time estaria já rebaixado com ele, e tinha essa evolução mesmo? A opinião é dele, do comentarista que descomplica. Caio Leone! Boa noite, Ivan, boa noite a todos da equipe dos Galácticos, um abraço ao chat, um abraço a você que está no radinho. Eu recebo com surpresa a entrevista de Renato Paiva ao The Coach Voices, né? Que foi o veículo no qual ele foi entrevistado. Na verdade, o time não evoluía com ele. O time, inclusive, teve muita dificuldade nos 9 meses de ter, de fato, um padrão de jogo e conseguir resultados interessantes. Lembrando que ele sai após um empate contra o Vasco da Gama, onde o Vasco no segundo tempo conseguiu ali com os seus jogadores ser muito superior ao Bahia. E se lembrarmos, naquela ocasião o Bahia estava empatando em 1-1 e Jair, o volante vascaíno, perde um gol, ele e as traves praticamente numa bela jogada de Payet. E o Bahia teve grandes dificuldades com ele. Quando ele fala das expectativas irrealistas, é o termo que ele usa para falar do torcedor, e o torcedor que, ou melhor, torcedores que abordaram ele num shopping e disse sobre a questão de ser campeão brasileiro. Ele até se confundiu, porque ele fala, ainda tem o Vitória, que é o grande rival. Eu acho que na minha concepção é muito difícil ele falar isso do torcedor do Bahia, porque não é o termômetro que eu tenha visto, nem que eu tenha percebido durante o ano inteiro. O torcedor do Bahia, ele entendeu que esse primeiro ano era o ano do resgate, era o ano de pegar um time que tinha dificuldades financeiras, pudesse manter um elenco competente e fizesse o Campeonato Brasileiro tranquilo. Tranquilo não significa ir para a Libertadores, tranquilo não significa ser campeão brasileiro, tranquilo não significa nadar de braçadas no campeonato inteiro. Era só isso que o torcedor queria. E o torcedor não conseguiu. Não conseguiu porque desde os primeiros jogos o Bahia demonstrou dificuldade na criação, dificuldade de ser um time que tivesse capacidade de ser assertivo quando criava jogadas, um sistema defensivo extremamente desorganizado que sofreu gols à torta e à direita, e tudo isso está na conta também do comandante Renato Paiva, que não deixou saudades por aqui. O fato é que ele apareceu, falou sobre o Bahia, ele pode ter ido muito bem no Benfica, muito bem no Independente Del Valle, onde foi campeão nacional, mas no Bahia ele não deixa saudades. O fato é que o Bahia tem uma jornada importante. São 4 jogos para evitar mais um vexame. O Bahia pode cair pela segunda vez em menos de 3 anos, né? O Bahia, que caiu em 2021, subiu em 2022, pode estar retornando em 2024 para a Série B, o que seria devastador para o ânimo de um torcedor que teve expectativa de fazer uma Série B, uma Série A tranquila, e não conseguiu. E agora flerta com a Série B. O Bahia tem o Corinthians, um jogo importantíssimo, um Corinthians que não é um grande time, demonstrou isso durante o ano inteiro, com muitas dificuldades, com muitas mudanças de treinadores. É um jogo difícil, porque o Bahia nunca ganhou lá, são 6 jogos, né? E nesses 6 jogos disputados na Arena do Corinthians, o Bahia não venceu. Depois tem o São Paulo, que por mais que não brigue por nada, o psicológico do resultado que pode acontecer na sexta-feira influencia nesse jogo. Depois tem o América Mineiro, que é um jogo onde tem o primeiro rebaixado matematicamente, e depois o Atlético Mineiro, que se estiver disputando alguma coisa vai ser muito difícil, porque tem um elenco muito forte. O fato é que o Bahia tem que fazer nessas 4 partidas o que não fez praticamente no ano inteiro. Se a gente lembrar, as 3 vezes que o Bahia conseguiu resultados interessantes foi contra o Goiás, contra o Internacional e contra o Fortaleza. Se não repetir, vai estar fadado a insucesso, porque de fato fez um ano muito ruim.